Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês para trabalhar agora máquinas elétricas. Qual vai ser o nosso foco hoje da aula? Vai ser um histórico sobre as máquinas elétricas, relembrar o que é corrente elétrica, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos. Para isso eu gostaria que vocês pegassem sim o livro didático de vocês, caderno, lápis, caso vocês queiram fazer algum tipo de anotação. Tudo bem? Vamos lá então? Vem comigo. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a parte de essa rápida evolução dessa máquina, né? Esse histórico que a gente tem. Eu coloquei aqui uma linha aqui para a gente ver esse caminho, esse histórico que foi fazendo. Primeira coisa que aconteceu foi em 1600, quando foi publicada uma obra e dentro dessa obra foi feita uma descrição sobre a força de atração magnética. E foi usado, esse autor usou o termo eletricidade. Em 1663 foi criada a primeira máquina eletrostática. Já em 1799, esse físico italiano, ele desenvolveu e inventou uma pilha voltaica e ele conseguiu provar que a eletricidade também poderia ser gerada quimicamente. O físico matemático francês André Marie Ampère, esse nome vocês já ouviram, quando a gente trabalhou em corrente elétrica, é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional, a unidade Ampère. Então, em homenagem a esse físico francês. Foi ele que construiu um aparelho eletromagnético que foi extremamente importante na invenção do telefone, do microfone, alto-falante, telégrafo. Então, esse aparelho eletromagnético serviu para inventar outros instrumentos e aparelhos. Depois disso, nós temos também, continuando aí a nossa linha do tempo, em 1820, esse físico dinamarquês Hans Wested, e cuidem com esse nome, prestem atenção, porque eu vou trabalhar de novo transformadores. Por quê? Porque ele que descobriu que as correntes elétricas poderiam criar um campo magnético. E ele foi o primeiro que trabalhou com o conceito de transformadores de energia elétrica. Então, quando a gente for trabalhar na parte de transformadores, eu vou voltar a falar de Hans Wested, certo? Em 1824, foi criado o primeiro eletroímã artificial. Já em 1831, Faraday ele criou e desenvolveu um dispositivo chamado de anel de Faraday. Em 1833, foi inventado o comutador, construindo um pequeno motor elétrico. Comutador nada mais é que um dispositivo que muda o sentido da corrente elétrica. Depois, só um pouquinho. Continuando aqui esse nosso passeio aí por essa linha do tempo, em 1832, esse mecânico parisiense foi o que construiu o primeiro gerador elétrico. Em 1838, o engenheiro alemão ele utilizou o motor elétrico em um barco para transportar pessoas. Claro que a velocidade era baixa, mas foi utilizado em barco, 5 km por hora. Em 1866, esse engenheiro alemão ele construiu um gerador e um motor sem ímã permanente. E em 1879, a firma Siemens e Hauske apresentou a primeira locomotiva elétrica. Vejam que a potência era apenas de 2 kW, ok? Então, essa linha do tempo faz com que a gente tenha uma ideia de como foram feitos esses acontecimentos das máquinas elétricas.
Só que a gente está falando em corrente elétrica. Vamos lembrar, então, o que vem a ser e onde é utilizado. Essas correntes elétricas são utilizadas em motores. Esses motores elétricos que nós temos aqui, eu coloquei aqui ventilador, aspirador de pó, alguns mais antigos, outros mais recentes. Por quê? Porque isso já vem sendo usado há muito e muito tempo. Então, são os motores elétricos, onde que todo aquele motor que a gente acabou de falar até agora, onde que ele pode ser aplicado. E agora sim, vamos relembrar o que é corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de cargas elétricas. Esse movimento é dentro de um sistema condutor. Lembrando que essas cargas elétricas são partículas eletrizadas, podendo ser íons ou elétrons. Aqui eu coloquei exatamente o que eu estou falando para vocês. Eu tenho um movimento desordenado de elétrons, por quê? Porque a corrente está quebrada. É como se eu não tivesse ligado à corrente elétrica. Ela está aberta, certo? No momento que eu venho e fecho a corrente, eu começo a direcionar. Eu faço um movimento ordenado desses elétrons. Só que esse movimento, então vejam, ele desordenado é quando está sem a corrente, ordenado tem corrente. Então, corrente elétrica é movimento ordenado de cargas elétricas. Lembrando que essas cargas elétricas podem ser íons ou elétrons. Só que esse movimento ele pode acontecer de duas maneiras. Pode ocorrer uma corrente contínua, que eu estou mostrando aqui num gráfico, e pode ocorrer uma corrente alternada. Essa corrente contínua é quando existe um único sentido no caminho do elétron. O que eu estou fazendo? Tensão na unidade do tempo. O sentido é contínuo. O tempo passa e não há alteração. Isso é uma corrente contínua. Essa corrente pode ser tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Mesma coisa acontece aqui, só que aqui eu já chamo de uma corrente alternada. O que é uma corrente alternada? Ela pode ir para a altura máxima positivo, volta para o zero, vai para o máximo negativo, volta para o zero. É como se ela fizesse uma onda. Isso na eletricidade é chamado de, ou na matemática, é chamado de gráfico senoidal, certo? Ele forma essas ondas, tá? Isso é uma corrente alternada. Essa corrente alternada nós também vamos estudar em transformadores, porque essa corrente alternada é que vai suportar uma tensão alta, que é a tensão que vem das usinas elétricas, tá? Seja hidrelétrica, termoelétrica, a tensão que vem, a energia que vem de lá, vem com uma tensão muito alta. E aí, essa corrente contínua, ela não suporta essa tensão. A corrente alternada, sim, que é a de Hans Oersted, lembra que eu falei para vocês, que eu vou comentar em transformadores. Tudo bem? Vamos lá, então. Continuando, geradores elétricos. O que são, então, esses geradores elétricos? Geradores elétricos são dispositivos capazes de converter aquela energia que não é elétrica. Qual energia que não é elétrica? Por exemplo, uma energia mecânica, energia eólica, energia química, energia solar. Isso é uma energia não elétrica, mas o gerador, ele consegue converter esse tipo de energia em energia elétrica e assim ele consegue alimentar os circuitos elétricos. Então, nós temos pilha-bateria, geradores de gasolina, gerador eólico, painel solar. Então, gerador converte a energia mecânica, eólica, química, solar ou outro tipo de energia em energia elétrica. Lembre-se, a energia nunca é perdida, ela é transformada em um outro tipo de energia, ok? Depois, nós vamos aqui trabalhar agora com transformadores. Lembra que eu falei que a gente ia voltar a falar aqui de
Hans Ørsted, ou seja, ele que viabilizou a construção dos transformadores. Lembra lá na nossa linha do tempo? Só que lembra que eu falei que a gente vai trabalhar de novo com corrente alternada. Esse transformador, ele só funciona em redes de corrente alternada. Ou seja, a corrente elétrica que é proveniente desses geradores de energia, seja de uma usina termoelétrica, uma hidrelétrica, uma usina eólica, essa corrente que vem, ela vem numa tensão muito elevada. Ou seja, ela vai para chegar na nossa cidade e nos consumidores, esses transformadores, eles precisam rebaixar essa tensão. Então, ela vem com uma tensão super elevada, aí existem esses geradores, esses transformadores, desculpa, que vão rebaixar essa tensão para 380. Essa tensão é a tensão que tem na nossa rede pública. Aí, dentro dos postes, existem esses transformadores que vão converter, vão transformar essa tensão, rebaixando ainda mais para 220 ou 120, ou as duas. E aí sim podendo entrar nas residências e comércio. Então, essa é a ideia do transformador elétrico. Depois disso, como que são esses transformadores? Então, como que acontece aqui dentro? Dentro do transformador, ele funciona com o conceito de indução magnética, onde ele apresenta dois enrolamentos, ou seja, bobinas, que são esses enrolamentos aqui que são recobertos por cobre esmaltado. Tá? Isso é cobre esmaltado. Existe o enrolamento primário, existe o enrolamento secundário. Eles são separados, ó, um do outro, eles não têm encontro um do outro. Uma das bobinas, que é essa aqui, esse enrolamento primário, ele recebe essa tensão, a entrada da tensão, ele recebe essa tensão alta e essa tensão é alterada, por exemplo, para 380. A outra bobina, que é o enrolamento secundário, é que vai modificar essa tensão para uma 220 ou 110. E aí sim é colocado, enviado para as casas. Então, esse é o transformador que fica nos postes de luz, para fazer com que essa tensão de 380 seja modificada para uma de 220 ou de 110, ou as duas, para que ela possa chegar em residências e casas. Ok? Então, espero que tenham entendido, né? Caso contrário, voltem um pouquinho a aula onde não entenderam, tentem entender novamente e espero que a gente se encontre novamente. Até um outro momento. Beijo, me liga, fui!